Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula número 4, vamos falar hoje um pouquinho sobre agente da passiva e a semelhança com adjunto adverbial. Na verdade, às vezes a gente confunde um pouquinho um e o outro, vou explicar isso para vocês, e frases e orações também. Então, falando em voz passiva, é a analítica que às vezes dá um pouquinho aí de problema, tá? O que acontece? Quando eu trabalho uma voz passiva, às vezes o agente da passiva, ele acaba se confundindo com o adjunto adverbial, então a gente precisa saber diferenciar, ok? Vejam um exemplo, o atleta foi elogiado pelo treinador. Eu sei que é voz passiva analítica porque o atleta ele é sujeito, né? E ele recebeu uma ação, ele foi elogiado por alguém. Então eu tenho uma locução verbal, se eu tiver uma locução verbal e tiver que classificar em alguma voz, essa voz é passiva analítica, ok? Muito bem. Tendo um sujeito que recebe a ação, automaticamente eu tenho um agente da passiva, alguém que provocou essa ação. Esse agente é aqui no caso o treinador, ok? Ele provoca, ele pratica a ação expressa pelo verbo em cima do sujeito. Então ele se chama agente da passiva. Para eu saber que aqui não é o caso de um adjunto adverbial que apenas complementa o nome e que tem alguma função, eu vou transformar essa oração em voz ativa. Se ela manter o sentido, apenas trocando aqui o sujeito, significa que é de fato uma voz passiva analítica. Caso eu não consiga fazer essa construção, então aí não é um caso de voz passiva analítica, a gente vai apenas classificar como um adjunto adverbial, ok? Veja um exemplo. Eu peguei a mesma oração e agora peguei o agente da passiva, ó, o treinador, transformei ele em sujeito, ó, na minha oração. O treinador fez alguma coisa, o que ele fez? Elogiou. Então, o treinador é o meu sujeito. O treinador elogiou quem? O atleta. Né? Eu só inverti. O treinador elogiou o atleta. O sentido é o mesmo. O atleta foi elogiado pelo treinador. Daí, eu consegui fazer essa transformação. Com essa transformação, eu tenho a certeza que a minha voz é uma voz passiva analítica. Ok? Agora veja este exemplo. O atleta foi elogiado pelas suas jogadas. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, ok? Tudo indica que ela possa ser, né, uma voz passiva analítica, mas eu tenho que olhar se o meu agente tem essa função realmente de ser agente da passiva ou se ele simplesmente é um adjunto adverbial. Como eu vejo isso? Primeiro, o passo mais simples, porque existe até outros passos de substituição e tal, mas por alguns termos, que até está no livrinho de vocês podem olhar lá no módulo, mas o mais fácil é você tentar transformar em voz ativa, como eu fiz lá na tela anterior. Você vai ver que se a construção ficar diferente, não ficar uma construção correta, significa então que não é uma voz passiva analítica, e sim apenas o caso do ser adjunto adverbial. Então, olha só, eu vou fazer a mesma coisa aqui. O meu suposto agente, pelas suas jogadas, o meu suposto agente eu vou transformar em sujeito, ó, trouxe ele para o início da oração, pelas suas jogadas, claro que eu tive que transformar aqui no início, eu coloquei as suas jogadas, coloquei o verbo como prática de suas jogadas, então as suas jogadas elogiaram quem? O atleta, tá? Antes eu falei que o atleta foi elogiado pelas suas jogadas, agora eu disse que as suas jogadas elogiaram o atleta. Eu consegui transformar em voz ativa? Não. Essa construção não ficou boa, essa construção não ficou uma construção correta, né? Isso significa o quê? Que pelas suas jogadas, não é o caso de agente aqui da passiva. Se ele não é, ó, suas jogadas não é um agente da passiva, ele é o quê? Um adjunto adverbial. Se ele é um adjunto adverbial, significa que a minha oração tem uma outra forma de análise. Eu vou analisar como o verbo transitivo ou o verbo intransitivo, enfim, onde o adjunto adverbial ele apenas vai ser complemento de verbo.
tá? Então, nesse caso, nós não temos uma voz passiva analítica, embora tenha aqui, ó, a locução verbal, embora tenha uma construção, né, muito parecida com a voz passiva analítica, ela não é porque ela tem um adjunto adverbial exercendo a sua função de adjunto adverbial, ok? Nos dois casos, eu coloquei que nós temos aqui a preposição por, tá? Mas o agente da passiva é que pratica a ação, né? Então, no caso do por, eu só posso considerar ele como um agente da passiva se ele praticar a ação, ou seja, se ele estiver melhor na voz ativa. Falando então ainda de orações, eu vou mostrar para vocês a diferença de frase e oração, né? Tem um conceito para cada um. A frase, por exemplo, é um conjunto de palavras com sentido completo. Tem que ter um sentido completo sempre, ela tem que passar a sua mensagem, independente se tem verbo ou não. Então, a frase, ela pode ser escrita sem verbo e também com verbo, desde que ela tenha sentido. Vejam, que gente esquisita, quando eu digo isso, vejam que não tem nenhum verbo. Que gente esquisita são nomes, não são verbos. Portanto, aqui é uma frase nominal. Amamos você. Amamos é o verbo, então eu tenho um verbo, é uma frase verbal, mas ambas fazem sentido, ambas passam uma comunicação. Daí eu dizer que se trata aí que ela trata-se de uma frase, tá? Ou seja, que o texto aqui é uma frase. Muito bem, o texto que eu digo são os dois exemplos. Aí eu também tenho uma oração. E o que é a oração? Diferente da frase, a oração obrigatoriamente tem que ter um verbo, obrigatoriamente, tá? Ou uma locução verbal. Por quê? Para ela poder, aí nesse caso, ser chamada de oração. A gente constrói um período, né, várias palavras em volta do verbo, e daí esse verbo existindo, aí sim eu posso dizer que tem aqui uma oração. Ele pode ou não ter sentido, tá? Diferente aqui da frase. A frase obrigatoriamente tem que ter sentido. A oração não. Lá na frente, mais pro final do ano, eu vou explicar para vocês o porquê, porque tem um estudo de orações que vocês vão aprender no nono ano e tal. Isso aqui já é a introdução para a aula que nós vamos, que vocês vão ter, né, na verdade, o ano que vem, tá? Então, veja o exemplo. O almoço estava muito bom. Eu tenho um verbo só. O atleta foi elogiado pelas jogadas. Eu tenho uma locução. 2 verbos dando a ideia de uma ação só. Então, aqui, nessas duas orações, nesses 2 textos, eu posso chamar de oração, tá? E quando eu não vou falar, né, que esse grupo de palavras é um texto, mas eu posso dizer que ela é um período, ok? Eu usei lá só para vocês entenderem, mas aqui o período é o nome dado às palavras organizadas em torno de um ou mais verbos ou locuções verbais. Aí sim eu vou formar as orações, tá bom? Então, dentro do período, né, que é o grupo de palavras organizadas em torno de verbos, eu posso ter uma oração ou posso ter várias orações. Vejam os exemplos. Maria me ligou hoje. Qual é o verbo que tem nessa oração? Ligou, né? Então, aqui, no caso, esse período tem apenas uma oração porque ele tem apenas um verbo. Então, todo período que tiver uma oração, significa que ele tem um verbo. Então, mais fácil vocês pensarem, se a oração tiver o período tiver um verbo, então eu tenho uma oração? Sim. E se tiver mais verbos? Veja o exemplo. Maria me ligou, um verbo, para dizer, segundo verbo, que não virá mais hoje, terceiro verbo. Então, aqui eu tenho 3 verbos nesse período, portanto, eu terei 3 orações. Isso mesmo, se eu tiver 3 verbos, 3 orações, se eu tiver 2 verbos, 2 orações, se eu tiver 20 verbos, 20 orações, ok? E se eu tiver um verbo apenas, então significa que eu tenho uma oração. Ok, turma? Então, você define o número de orações dentro de um período através dos verbos existentes, ok?
Para treinar um pouquinho, eu deixei exercícios na página 93 e 94 até o exercício 5F, né? Ainda tem mais aí sobre esse assunto, mas vamos fazendo por partes. E para a semana que vem, eu queria que vocês fizessem, né? Não precisa fazer no feriado, acho que dá para fazer, quem sabe aí na segunda-feira, que eu quero que vocês reescrevam os exercícios 2 e 3 no caderno, responda e envie para o post desse mesmo vídeo, tá? Então, vocês vão grifar no exercício 2 os verbos em cada um dos períodos abaixo e diga por quantas orações cada período aqui é formado. Então, você tem aqui o primeiro período, vocês vão grifar o número de verbos e dizer, tem tantas orações. Na semana passada fomos ver o filme do Batman. Vocês grifem os verbos e digam, aqui tem tantas orações, ou apenas uma oração, enfim, tá? Montem no caderno de vocês para encaminhar pelo post. Pode inclusive fazer o 2 e o 3 na mesma página. Aqui vocês vão passar as frases de voz ativa para a voz passiva analítica, tá? Então aqui, ó, os atletas venceram inúmeros obstáculos. Todas já estão na voz ativa. Vocês vão passar para a analítica. Como é a analítica mesmo, Pro? É aquela que tem uma locução verbal. Então, os atletas venceram inúmeros obstáculos. Inúmeros obstáculos, tararã, pelos atletas. Né? Vocês vão pegar esse verbo aqui, ó, e transformar o verbo vocês vão transformá-lo em locução verbal, tá? Em 2 verbos, um auxiliar e um principal. Ok, galera? É só olhar lá nos vídeos anteriores, nos estudos que fizemos até aqui, enfim, vocês vão conseguir fazer, tá? Treinem, façam direitinho. Na próxima aula eu tiro as dúvidas, eu explico e aí vocês vão fazer os exercícios, ok, turma? Espero então vocês na próxima aula virtual. Beijos e até lá!